Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos mais uma vez aqui no canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós já estamos na segunda obra de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, e hoje vamos estudar o capítulo 12, Efatá, Abre-te. E como costumeiramente nós fazemos, nós vamos ler a citação evangélica que Amélia Rodrigues faz hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Essa passagem do Evangelho é uma passagem muito interessante, enigmática e emblemática. Amélia Rodrigues vai dizer que Jesus houvera acabado de efetuar a cura da mulher cananita. E eu me lembrei que nós já falamos sobre esse episódio evangélico, quando estudamos a obra Primícias do Reino, em especial no capítulo 8, a apelante cananita. Nós falamos sobre essa passagem. Está em Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30, ou Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Jesus passava junto com os seus apóstolos, atravessando a fronteira da Fenícia, passando pelas cercanias de Tiro e Sidom, quando ele precisou atravessar esse povoado cananeu. E uma mulher que tinha sua filha combalida, que precisava de auxílio, recorre a Jesus. O grande detalhe é que, como aqui a gente está falando da Fenícia, eles eram grandes mercadores, eram um povo pagão e, portanto, eram negociantes que tinham essa fama, né, de fazer comércio com manufaturas de luxo. Eles não tinham sido bafejados pelo monoteísmo, né, pela revelação através da lei de Moisés e, portanto, eram pagãos, né, não eram, então, judeus. E a mulher se acerca de Jesus porque a sua filha, que era o seu tesouro, estava passando por problemas. E ela, identificando Cristo como o Filho de Israel, como aquele que operava milagres, procura-o e pede ajuda. É interessante porque os apóstolos, vai dizer Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, fazem um pedido a Jesus: despede-a, pois ela vem gritando aqui atrás de nós. Como quem diz: vamos nos livrar dessa mulher que nos incomoda. E aí, Jesus começa o seu ensinamento dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, com uma voz bastante enérgica. E aí Amélia Rodrigues que vai comentar nesse capítulo que, a uma primeira vista, soa estranho como que alguém recorre a Jesus pedindo auxílio e ele tem um posicionamento enérgico, não a distratou, mas não se comoveu para ajudá-la, pelo menos não a princípio. E Amélia Rodrigues vai dizer que tudo isso era a estratégia desse pedagogo ímpar, a fim de suscitar no coração dos apóstolos a compaixão, tocá-los de misericórdia, para ao invés deles exortarem a Jesus que despedissem a mulher, que pelo contrário pedissem para que ele a acolhesse. Mas não foi exatamente isso que ocorreu. A mulher então pede mais uma vez: Senhor, por misericórdia, socorre-me.
E Jesus, mais uma vez enérgico, vai dizer: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aí Amélia Rodrigues anota, né, que a expressão cachorrinhos soava como uma terna admoestação. Então ele, na verdade, estava aqui dando uma poderosa lição não à mulher, mas àqueles que se achavam os autênticos e legítimos filhos de Israel. E ela, movida por esse amor maternal de querer salvar a própria filha, redargue: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus, perscrutando o íntimo daquela mulher, percebeu que ela estava movida de uma grande fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Mais ou menos essa história. Então Amélia Rodrigues lembra dessa história para dizer que Jesus já tinha passado por essa experiência. E naquela época era bastante frequente que as multidões, muitas vezes movidas pela curiosidade ou pelo interesse mesmo de serem curadas das suas mazelas as mais diversas, desde falta de dinheiro até cegueira, até o fato de ser paralítico, enfim, procuravam Jesus por conta desses prodígios de que ele era autor, não necessariamente interessados na mensagem divina de que ele era portador. Só que aquilo tudo mexia, né? Aquilo tudo tocava, deixava o mestre pensativo, porque ele não havia vindo para ser um curandeiro vulgar. Ele veio para plantar essas sementes de vida e esperança nos nossos corações, com o objetivo de suscitar o nosso desejo de mudança, de reforma interior, para que nós nos renovássemos por dentro, tendo, portanto, essas consequências, né, por fora, que seria a saúde integral. Então, voltando aqui para o nosso livro Luz do Mundo, Amélia Rodrigues vai dizer: ele acabou de chegar das cercanias de Tiro, e aí, para todos aqueles que se acercavam dele, ele buscava sempre se colocar numa posição humilde. A gente poderia até dizer uma humildade sublime, porque ele convivia com todos, como a indicar que não precisava de intermediários, né, entre ele e as pessoas comuns. Então ele se dava com todas as pessoas, mas ele tinha uma elevação moral incomparável, né? Mas ele era acolhedor, terno, e assim ele ia auscultando os sentimentos de todos aqueles que se acercavam dele, com dor, com aflição, com angústia, tentando diminuir esses sentimentos, né? Às vezes fazendo efetivamente as curas físicas para levar o ser à reflexão interior. Ele buscava restabelecer essa luz da confiança nova, fazendo com que nós nos tornássemos candeias vivas, né? E iluminássemos não apenas o nosso caminho, como o caminho daqueles que se acercam de nós. Até que, nesse íntere, um homem conhecido da cidade por ser surdo e gago se acerca do Cristo, e alguns pedem pelo homem para a intervenção do Cristo e, portanto, a cura dele. E então Jesus percebe que aqueles homens, a mole humana, ela não tinha exatamente certeza no poder de cura de Jesus, mas quis arriscar. E ele, percebendo aquela situação, pega esse homem, leva-o afastado da multidão, como vai dizer o evangelista Marcos, e então faz essa transfusão do magnetismo divino que recompõe, regenera a estrutura física. E aí é interessante porque Amélia Rodrigues vai dizer: os tecidos gastos que se refaziam ao contato das suas mãos voltariam a desgastar-se, pois que todos os homens marcham inexoravelmente para o túmulo. Por mais longos e demorados sejam os dias do ser na Terra, cada etapa reencarnatória é sempre breve período que faculta aprendizagem, mas não realiza todo o trabalho de sublimação num só lance. Imprescindível, portanto, conceder aos homens instrumentos de libertação definitiva. E era exatamente isso que Jesus pretendia quando difundia o seu evangelho de amor.
para que nós buscássemos dentro de nós mesmos essa autonomia e a libertação dos nossos próprios grilhões. E então, vai dizer Amélia, uma desconhecida energia vitaliza aquele ser alquebrado. Jesus dizendo Efatá, para que se abrissem de novo a visão no corpo físico e para que a linguagem voltasse à normalidade. E pede segredo. Não o digas a ninguém. Mas é como o próprio evangelista Marcos disse. Mas, por mais que ele pedisse segredo, aí é que as pessoas difundiam mesmo. E aí mais curiosos acorriam para serem ou observarem o fenômeno ou para serem efetivamente curados. Como outrora, hoje também. Quantos de nós, meus amigos, não somos movidos e atraídos para as sessões ou reuniões mediúnicas para observar o fenômeno ainda hoje? Quantos de nós não somos surdos para o entendimento das realidades espirituais e não gaguejamos quando estamos com uma tarefa imposta e que deveríamos executar sobranceiros e corajosos sem nos perturbar? A indispensável renovação é o que há de mais maravilhoso. Não podemos jamais nos esquecer disso. Efatá, abre-te. Precisamos despertar, nós que ainda dormimos, para o Espírito, a fim de que possamos alcançar novos horizontes e nos aprimorar moralmente rumo à perfeição moral, pois o Pai nos aguarda. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido de alguma sorte útil. E até a próxima, se Jesus permitir.